Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar de 8 deuses solares e certas características e até um pouquinho de sua história. Antes da gente começar, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links de indicações de livros sobre mitologia geral. Você pode clicar, ver se algum te interessa. E também gostaria de deixar a indicação do nosso Instagram, @oficialcdh, porque lá tem conteúdos exclusivos que não vêm para o YouTube. E lá tem interação com a gente, tem assuntos específicos, conteúdos específicos e até projetos, andamento de projeto, como é que vai ser, como é que não vai, novidades e assim por diante. Então nos siga lá no Instagram, @oficialcdh. Para finalizar esses recados iniciais, eu também queria te convidar para conhecer o nosso projeto de apadrinhamento, nosso projeto de apoio lá no Catarse, o link vai estar aqui embaixo, que é uma forma de você apoiar e fazer com que o canal cada vez mais tenha conteúdo e que estejamos mais dedicados a ele. Existem vários níveis de apoio, que a gente chama de apadrinhamento, carinhosamente, e a cada nível você tem uma recompensa, você tem algo que você ganha em troca também, até para te motivar a manter não só como manter o canal, mas também um mimo para você. Dá uma olhada lá em todo o nosso projeto, tem para todos os gostos no catarse.me/Conhecimentos da Humanidade. O nosso top 8 de deuses solares vai ter uma finalização muito interessante, vai ter uma finalização com uma curiosidade muito interessante para quem gosta de inconsciente coletivo, arquétipos e tal, então segura aí. O primeiro deus solar é um deus que a gente falou recente, e se você tá vendo isso no futuro, aqui ó, tem um vídeo sobre Ra. Esse é o primeiro deus que a gente vai falar. Vamos lá para o Egito Antigo, onde a principal divindade solar era Ra, e várias manifestações. Ele era muitas vezes associado a outros deuses, como Horus, como Amon, vários deuses diferentes, inclusive Aton, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ele, Ra, era um deus primordial, e dele surgiram todas as coisas, os principais deuses e tudo que existe, a humanidade e assim por diante. É ele que com sua barca atravessa o céu como o sol e durante a noite volta para uma deusa chamada Nut e ela dá luz para ele novamente no amanhecer. Então todas as noites, de noite ao amanhecer, Nut dá luz ao Ra. Ao longo do seu percurso, ele é perseguido por Apophis, o vilão da história, que tenta a todo custo acabar com o Sol. Quando isso acontece, o que gera os eclipses, os seus ajudantes, enfim, os seus defensores conseguem livrar Ra de Apophis. Além disso, essa jornada no céu também representa a nossa jornada de tempo, o nascer de Ra, o nascer do sol, como a nossa juventude, infância, o nascimento, até atingir a maturidade e depois atingir a velhice. Ele é representado geralmente com uma cabeça de falcão, com um disco solar na cabeça envolto por uma cobra. Detalhes sobre a história de Ra e até sobre essa representação tem no vídeo dele, que a gente fez recentemente. E uma outra divindade, também solar, mas aí representa o sol mesmo, aquilo que a gente consegue ver do divino, é Aton, que durante o reinado do faraó Akhenaton, ou Amenófis III, ele se tornou, ou ele tentou fazer, o faraó tentou fazer com que esse deus Aton fosse a única divindade e a soberana, o que causou um caos, principalmente nos sacerdotes de outros deuses. Como assim? Você está falando que é o único? Eu tenho o meu aqui, eu tenho Ptah, tenho outros deuses ali. E aí gerou um furdunço, tanto que as inscrições ou as referências a Akhenaton, a grande maioria foi tirada. Tentaram apagar esse momento da história, mas graças aos estudiosos, cientistas, arqueólogos, egiptólogos, etc., a gente tem esse registro. Aton, diferente de Ra, que tinha uma certa personificação ali, Aton geralmente é representado por aquele disco solar com as mãozinhas representando os raios solares. Você já deve ter visto, se não, vê uma imagem aí na tela. Saindo agora do Egito e indo para Grécia e até para Roma, nós temos primeiro Apolo, que é um deus olímpico, filho de Zeus, e ele tinha uma irmã gêmea que era Ártemis, que era a deusa da caça, entre outras coisas. Apolo era deus, não só o deus solar, ou cujo sol tinha sua morada, né? Ele morava no sol, como também ele era deus da música, das artes em geral, da cura, do arco e flecha, ele tinha um arco e flecha, tinha uma lira também, da beleza e da profecia. E da forma que ele se tornou, né, ficou associado à profecia é muito interessante. Quando ele nasceu, ele bebeu e comeu da bebida e comida dos deuses e logo se tornou já um homem adulto. E assim, ele conseguiu salvar sua mãe,
com o arco e flecha de uma Piton, uma cobra. Derrotando essa Piton na região de Delfos, criou-se ali o Templo de Delfos, ou o Oráculo de Delfos, que era dedicado a Apolo, onde as pitonisas, elas através da fumaça ali e tal, de um certo transe e outras coisas, tinham o dom da profecia. Elas conseguiam proferir ali o que ia acontecer e até ditavam destinos para governos, para política, era algo muito importante. Uma outra história importante de Apolo é que, tentando competir com Cupido, com Eros, que também era flecheiro, Eros acabou acertando Apolo com uma flecha do amor e se apaixonou por Dáfne. Já Dáfne, Eros atirou com uma outra flecha que causava o repúdio. Então Dáfne era sempre perseguida por Apolo e ela não queria nada com ele, queria ele à distância. Chegou um ponto que ela não aguentava mais. E aí pediu pro seu pai, que também era uma criatura mitológica, para transformar ela em outra coisa, para livrar ela desse inferno. Então ela é transformada num loureiro. A árvore do louro. E assim, Apolo diz, ok, eu não posso ter ela, mas o louro sempre vai ser a sua representação e vai sempre estar comigo. Então o louro é a planta, a erva, a árvore de Apolo, por isso que ele também tem a coroa de louro, representando esse amor por Dáfne. E uma última característica, uma última história, um pedaço de história, é que lá na Guerra de Troia, que também já falamos aqui no canal, em determinado momento, e uma parte importante, é quando Paris acerta o calcanhar de Aquiles, e Aquiles morre. Essa proeza foi graças a Apolo. Então Paris, com seu arco e flecha, uma ferramenta de Apolo, se conectando com o deus, conseguiu acertar o ponto fraco de Aquiles. Ainda na mitologia greco-romana, Hélio, ou Hélios, era a divindade solar. Mas ele era filho de titãs, que eram os soberanos antes dos deuses, né, dos deuses olímpicos. Então Hélio é aquele que tem a carruagem solar que atravessa o céu, assim como Ra. Ele é mais associado ao disco solar propriamente dito. Por isso, existe uma ligação com a onisciência, e aí ele é testemunha de vários feitos e tal, e também ao tempo, a mudança dos tempos. E uma curiosidade interessante é que o Colosso de Rhodes, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é em homenagem a Hélios. Hélios era casado com Rhodes, que é uma ninfa, filha de Poseidon, e também é uma ilha. Então, em comemoração não só ao casamento, mas à vitória de Rhodes sobre a Macedônia, criaram ali o Colosso de Rhodes, que era uma gigantesca estátua do deus Hélio. E o número 3 é Súria, lá na Índia hinduísta. Tudo bem que essa conta de 3 tá meio esquisita, né? Porque no Egito nós falamos de 2 e na Grécia falamos de 2, esse seria o 5, o quinto deus solar. Mas vamos lá. Súria era o deus do sol, ele tinha uma pele vermelha escura, até meio brilhante, também tinha uma carruagem com 7 cavalos, todos brilhantes, tinha 4 braços, tinha os nossos 2 olhos normais, mais o terceiro olho aberto, e ele era fascinante. Tão fascinante que causava algo esquisito em sua esposa, que de tanto fascínio decidiu deixá-lo. Só que em substituição dela, deixou uma outra mulher, a Sombra, e saiu fora, e sumiu. Ele, em determinado momento, percebeu que a Sombra não era a esposa dele, e saiu atrás da esposa, e isso gerou uma série de aventuras, encontrou com um monte de coisa, peripécias, aquela coisa e tal, e no fim das contas, ele acabou perdendo uma 8ª parte do seu brilho. E com essa 8ª parte, algumas coisas foram feitas. O deus Vishnu, que é o mantenedor, que você pode ver aqui nas mitologias hinduístas, ele tem um disco, ele tem um chakra ali, ele é iluminado. Então, um tantinho dessa luz que ele perdeu foi para fazer esse disco. O Trishula de Shiva, que é aquele tridente que Shiva usa, também foi feito com essa luminosidade do sol. A lança do deus da guerra hindu também foi feito dessa forma, e as armas do deus que protege as riquezas também foi feito da mesma forma. Ainda no mundo hindu existe uma outra divindade, que é Savitar. É um princípio de movimento que faz gerar luz, mas também outros tipos de movimento. Então ele também está associado ao sol. E o Gayatri Mantra, que é um dos principais mantras hinduístas, é dedicado a ele. Se você não conhece, vale a pena conhecer o Gayatri Mantra. Esse deus também tem uma carruagem que percorre o céu, tem olho, língua e mãos de ouro, e por onde passa ele vai dando bênçãos e até vitalidade para os seres existentes. Ele é acompanhado de vários outros deuses que acaba fazendo as estações e assim por diante. Em quarto lugar, Amaterasu, que eu confesso para vocês que eu não sei exatamente a pronúncia, mas é lá do Shintoísmo. É a deusa solar, é uma deusa feminina dessa vez. A história dela é muito interessante, ela é criada pelos deuses primordiais, pelos seres primordiais, e é a deusa que ilumina tudo. E ela tem outros 2 irmãos, a Lua e
o deus da tempestade, que era travesso, ele fazia um monte de baderna. Ele acabou sendo expulso, mas continuou criando problemas, até que em determinado momento ele cria um grande problema para Amaterasu, que decide viver escondida numa caverna, deixando toda a criação, tudo que existia, no escuro. Os outros deuses então se reúnem e elaboram uma estratégia para fazer ela sair dessa caverna. Eles chamam uma outra deusa que acaba fazendo umas gracinhas e tal, todo mundo começa a rir e a Amaterasu fica curiosa. E aí ela meio que vai saindo para saber o que tá todo mundo rindo, o que tá acontecendo. E aí na frente da caverna tem um espelho. Então ela se depara com aquela figura majestosa, incrível. E aí ela sai da caverna, os outros deuses preparados fecham a entrada da caverna e ela volta com sua estima, com sua confiança e volta a iluminar tudo e a todos. Depois ela tem várias outras jornadas de Amaterasu em que ela manda algumas criaturas mitológicas para a Terra e etc. E isso vai dar origem para a família imperial. Então a família imperial shintoísta japonesa teria um vínculo direto com a deusa do sol. Em quinto lugar, nós temos Guaraci, que é um deus da mitologia nativo brasileira e pega também em outras regiões, principalmente dos Guarani. Guaraci e seu irmão Jaci acabaram se tornando deuses do sol e da lua, respectivamente. A ideia é mais ou menos assim: o pai de todos, que é um pai celestial, aquela coisa toda, criou os dois e criou tudo mais que existe, inclusive as onças. E as onças mataram a mãe deles. E eles foram criados por onças. Quando rolou essa descoberta, rolou uma revolta, eles fizeram armadilhas para acabar com todas as onças, conseguiram, sobrou só uma onça grávida que vai dar origem às outras onças, mas eles então queriam uma reconexão com o pai. Sabendo que ele vivia numa região mais sublime, mais alta, nos céus, eles acabaram primeiro fazendo uma série de coisas para ficarem mais leves, ficaram sem comer, meditaram, coisas assim, e depois fizeram uma ponte jogando flechas uma atrás da outra e conseguiram subir até esse mundo celestial. Chegando lá, estava acontecendo um festival, um concurso de quem conseguia levantar a lanterna do pai de todos, desse pai primordial. E várias criaturas mitológicas ali, divinas, tentaram e não conseguiram. Quando ele olhou, ele falou: vocês também podem tentar. E aí Guaraci conseguiu levantar o que era o sol. E assim, o sol se tornou de Guaraci e a lua de Jaci. E aí há quem diga que as onças também foram parar no céu e tentam devorá-los quando então será o fim dos tempos. O que lembra um pouco a mitologia nórdica ali, né? Enfim, com os lobos que vão devorar o sol e a lua. Mas voltando para a mitologia guarani, nós temos Guaraci como essa figura que representa o sol. Ainda aqui na América do Sul, nós temos os incas com o seu deus solar Inti, que é uma criação direta, um filho direto de Viracocha, que é o princípio que meio que ninguém conhece, mas o criador de tudo também. E ele seria o princípio da civilização, aquele que vai trazer alguns personagens mitológicos importantes para dar origem à civilização. E assim como a gente viu lá no Japão, também o governante Inca também tem uma associação direta com Inti, com esse deus solar. E a própria civilização, como uma civilização escolhida, foi meio que ordenada e coordenada pelo deus solar. Várias mitologias que a gente está falando aqui nós já aprofundamos no canal, então não perca os vídeos de mitologia e a próxima não é diferente. Lá os astecas têm uma história muito interessante que falamos recentemente sobre 5 sóis. Quetzalcóatl, que é um deus bastante conhecido na mitologia asteca, foi um desses sóis também, assim como outros. E atualmente o 5º sol é Tonatiuh, que finalmente está governando o sol. Ele já é um deus mais feroz, não é tão bonzinho assim. E seu movimento, segundo a mitologia asteca, é motivado pelo sangue, geralmente sangue humano, e geralmente sobre um sacrifício humano. Para ver a mitologia completa, vê o vídeo completo. E em oitavo, que se a gente somar os outros dois, talvez dê 10, então no fim das contas é um top 10, nós temos o Sol Invicto. Essa ideia era praticada lá na Roma Antiga e depois foi meio que sendo adaptado também ao mitraísmo. Teremos vídeo de Mitra, já quase saindo do forno, mas qual que é a ideia? Além de Mitra ser um aspecto solar importante, a figura de Mitra, ele também tem como personagens de sua iniciação o próprio Sol. Então essa ideia do Sol Invicto, que influenciou várias religiões, inclusive o cristianismo, era praticada lá na Roma Antiga. Ele tem uma coroa
né, representando os raios solares. Ele tem um aspecto de criação também importante, ele é meio que o soberano, e depois essas características passam para o próprio Mitra, para o próprio personagem. Mas tem uma coisa super importante que eu falei que ia deixar para o final. Vamos falar de Jung. Jung foi o fundador da psicologia analítica, que eu cito tanto aqui no canal. Foi o cara que praticamente estudou e falou a primeira vez sobre inconsciente coletivo, aí ele fala de arquétipos e tal. A sementinha, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras sementinhas sobre inconsciente coletivo que foi plantado na mente de Jung tem a ver com esse Deus. Quando ele estava no hospital psiquiátrico, ainda ali estudando, tratando, cuidando dos pacientes, um deles desenhou algo esquisito. Era um sol e na cara do sol tinha uma espécie de pênis, uma coisa assim, e o paciente explicou o que seria. Explicou a criação por meio daquilo, vento, não sei o quê. Beleza. 4 anos depois, Jung anotou isso e falou, curioso, não sei o que é, curioso. 4 anos depois, num livro, ele vê um ritual do Sol Invicto, voltado do mitraísmo, e que descrevia exatamente o que esse paciente trouxe. E aí nasceu a ideia de inconsciente coletivo. As coisas não são só aqui ou não, nem aí, estão em todos nós. Deixa aqui embaixo o que tem de coletivo nos seus pensamentos. Um beijo no seu coração e até a próxima.